E aí, turma, eu sou o César, professor de História, e hoje eu vou fazer a aula de explicação do conteúdo da segunda semana do oitavo ano do PET de 2021. Nessa aula, nós ainda faremos uma revisão do conteúdo do sétimo ano, ainda falando sobre a Idade Moderna, mas dessa vez mais específico na questão das grandes navegações. Vale lembrar que as grandes navegações vão acontecer ali no final da Idade Média, no início da Idade Moderna, bem no período da transição ali, logo depois do Renascimento Comercial. E o renascimento cultural também vai ter uma relevância muito grande para as grandes navegações. No caso ali, toda aquela ideia do antropocentrismo, da questão do homem querer descobrir mais e não deixar apenas as respostas para Deus, ele vai se lançar ao mar para desvendar esses mistérios. Além, é claro, da questão monetária também contava muito, já que as grandes navegações vão acontecer com o objetivo principal de buscar especiarias nas Índias. Essas especiarias que eles buscavam, esses temperos que eles compravam nas Índias, a um preço muito mais barato, eles comercializavam dentro da Europa a um preço muito mais alto, tendo um lucro muito grande. Então, antes de abordar mais um pouco sobre isso, vamos voltar um pouquinho no passado, porque esse pessoal ia para as Índias. Ainda durante a Idade Média, ali no período da mais ou menos a Quarta Cruzada, os italianos eles vão assumir o monopólio do Mediterrâneo, o principal mar ali na Europa que fazia ligação entre o Oriente Médio, entre as Índias com os países europeus, era através desse mar. E como os italianos vão assumir o monopólio, para se comprar das Índias era necessário passar pelos italianos. Tinha que pagar um tributo, pagar um imposto para os italianos, o que acabava ficando muito mais caro. Então esses países que vão ser os pioneiros nas grandes navegações, como Portugal e Espanha, eles vão tentar achar outro caminho para chegar nas Índias que não passando pelo mar Mediterrâneo para não ter que pagar imposto. Então esses países da Península Ibérica, como em Portugal e Espanha, que já tinham passado por um processo de centralização política, então tinha quem financiasse essas expedições, tinha ali tanto a burguesia quanto os nobres financiando, colocando dinheiro para construir as embarcações para enfrentar esse mar desconhecido, já pensando, é claro, no lucro que eles teriam com essa revenda dessas especiarias. Então o objetivo principal das grandes navegações, embora fosse no mesmo período dos descobrimentos, onde vai se descobrir a América, onde se vai descobrir o Brasil, descobrir assim, entre aspas, é claro, o principal objetivo, na verdade, era chegar até as Índias. Mas encontrar essas terras foi meio que uma consequência. Então esses países ibéricos que já tinham uma tradição de pesca, principalmente Portugal, tinha uma geografia ali toda favorável para essas grandes expedições, vão se lançar ao mar. E basicamente o que eles tinham na cabeça? Eles teriam, para chegar nas Índias, sem passar pelo mar Mediterrâneo, eles teriam que dar a volta na África. Eles não poderiam ir pela África também, porque os árabes e os muçulmanos estavam tomando conta ali do norte da África, então eles teriam que dar a volta pelo mar. E nessas viagens, que não vão acontecer de forma rápida, eles vão desenvolver novas tecnologias, as caravelas vão melhorando cada vez mais, eles vão superando os medos, porque existia a crença naquela época de monstros marinhos, de sereias que encantavam os marujos, alguns ainda acreditavam que a Terra era plana. Então eles chegavam em determinado momento e o barco caía ou pegaria fogo. Então eles vão ter que enfrentar ainda esses medos, eles vão ter que superar esses medos no mar, até que eles vão percebendo, viu que não tinha nada, e um cara chamado Bartolomeu Dias, o primeiro cara a fazer o contorno da África, ele vai contornar o Cabo da Boa Esperança, até que o português Vasco da Gama, em 1498, consegue refazer esse caminho e chegar nas Índias. Ele chega direto a Calicut para negociar ali as especiarias e levar de volta para a Europa. Como os portugueses foram pioneiros, fizeram esse avanço primeiro, eles vão tomar conta da costa da África, fazendo com que os espanhóis, que tentassem chegar às Índias pelo mar, tivessem que buscar outro caminho. É onde vai surgir a figura do Cristóvão Colombo, que na verdade era um italiano, aprendeu a navegar na escola italiana, mas ele vai navegar pela Espanha. Então, para não ter que fazer o mesmo trajeto dos portugueses, para não ter que chegar ali na costa, nos portos portugueses, eles vão optar por tentar chegar nas Índias pelo Ocidente. Eles vão navegar para o Ocidente, tentar dar a volta no mundo, que é quando ele vai acabar esbarrando em 1492 aqui na América, ali nas ilhas caribenhas, mais ou menos na América Central. Já sabendo disso, que Pedro Álvares Cabral em 1500 ele vai tentar ir às Índias, mas ele vai abrir um pouco o caminho, onde ele vai acabar chegando aqui no Nordeste brasileiro. Então a intenção não era descobrir as terras, era conquistar, era só marcar o território, falar que eles tinham chego aqui, enquanto os espanhóis dominavam mais ao norte, eles pegavam essa parte mais ao sul, mas o objetivo principal era chegar nas Índias, tanto que eles vão ficar aqui poucos dias, uns 7 dias, e depois já vão em caminho das Índias para negociar as especiarias. Então o descobrimento do Brasil foi meio consequência. A viagem era outra, mas eles deram uma passadinha aqui para garantir a terra. Chegando aqui na conquista do Brasil, na conquista da América, eles vão começar a questionar se existia ouro, porque a grande intenção da compra e da venda das especiarias era o lucro, era ganhar mais dinheiro. Se eles encontrassem ouro, que já era dinheiro, era melhor ainda. Os espanhóis rapidamente vão encontrar ouro, vão ver que ali tinha, então vão iniciar um processo de conquista, mas aqui na América do Sul, aqui no Brasil, os portugueses não vão encontrar
mas eles vão encontrar uma outra coisa que também era valiosa na Europa, que era no caso o pau-brasil, e eles vão começar a extração desse pau-brasil. Óbvio que não vão ser os portugueses que vão fazer isso, primeiro eles vão colocar os índios para fazer. Os índios, inclusive, têm esse nome porque quando Colombo chegou, ele achou que ele estava na Índia, então eram os índios, e depois, como consequência de todo esse movimento, ainda vai acontecer a escravidão, porque os portugueses vão precisar de mão de obra para fazer o serviço aqui, primeiro do pau-brasil, depois da extração da cana-de-açúcar, só que eles mesmos não vinham fazer esse serviço. Então, como eles já tinham conquistado toda a costa da África, eles vão presenciar ali a compra e venda de escravos. Embora a relação de escravidão dentro de África fosse totalmente diferente do conceito dos portugueses, eles vão comprar essas pessoas aprisionadas em África e trazê-las para o Brasil para trabalhar para o resto da vida delas na condição de escravo, como se fossem objetos. E hoje no Brasil, mais de 50% da população é descendente direta desses escravos que os portugueses raptaram de África lá atrás, no século XVI, no século XVII. 18 até 19 ainda tinha tráfico de escravo. E vai ser esse povo trazido de África, raptado de África, que vai ter uma importância muito grande para o desenvolvimento da cultura brasileira. É muito estranho que hoje na escola nós estudamos muito a Europa, muitos portugueses, os espanhóis que colonizaram essa terra, mas não estudamos a história de quem povoou essa terra de verdade, no caso dos escravos. Por isso que em 2003 vai ser lançada a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da história da África e da cultura africana nas escolas. Embora aí já tenha quase 20 anos e esse conteúdo não seja bem aprofundado, porque ainda é um tabu muito grande esse tema dentro das escolas, é algo muito importante de ser trabalhado. Tem uma história riquíssima e é muito importante trabalhar essa questão de identidade nas escolas públicas, uma vez que 70% dos alunos são negros. Então é importante reconhecer a sua história, reconhecer seu passado, reconhecer a sua identidade. Não falando só sobre a escravidão, claro, mas sobre a história que está por trás dos reinos riquíssimos africanos. Nesse período também das grandes navegações, depois com a conquista da América, isso tudo aconteceu em um período onde a Igreja Católica estava perdendo força. Ela perdeu força com a Reforma Protestante e já estava tentando reconquistar essa força ali com a Contra-Reforma. Então, com essas navegações, com essa conquista, eles vão mandar alguns padres, alguns clérigos católicos para essas novas terras na ideia de conquistar novos fiéis, de converter os nativos para a fé cristã. A questão religiosa também vai ter um impacto muito grande nessas grandes navegações, principalmente na Inglaterra, onde muitos puritanos vão acabar optando por vir para a América para tentar uma vida nova, já que eles estavam sendo perseguidos na Inglaterra. Então esses puritanos vão vir para os Estados Unidos e vão fundar as 13 colônias americanas. Então toda a base do pensamento americano, toda a questão ali do pensamento capitalista vai estar enraizado, está atrelado nessa raiz puritana. E para finalizar, como consequência geral dessas grandes navegações, nós teremos ali uma troca cultural muito grande. Alguns países vão conseguir acumular um capital muito grande que um século, 2 séculos depois vai acabar resultando na Revolução Industrial. Além, é claro, da principal consequência das grandes navegações, que é o colonialismo, que é a questão, que é o ponto dos portugueses, dos espanhóis, dos ingleses virem para a América, ocuparem, tomarem conta das terras e obrigarem o povo que ali vivia a viver sob o domínio deles, sob o domínio da metrópole, o que vai perdurar por vários anos até chegar na independência. E esse foi um resumão geral, da segunda semana do PET. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E a correção também já está no canal. Até semana que vem. Valeu!